Pilastra da Verdade. Madeira de dar em doido, meu amigo, aqui o bambu geme. Tem uns aí que dizem assim, escrevem aí, tô com saudade, meu amigo, tô com saudade de você lá no Madeira de dar em doido. Tá aqui de volta. Pra quem chegou recentemente no canal, esse canal também eu trago algumas comédias com muito respeito a pessoas. E quando eu digo Madeira de dar em doido, que é o símbolo, um dos símbolos do canal, não estou falando de pessoas, estou falando de ideias no padrão religioso, que eu já acreditei nisso por muito tempo. E depois eu vi que tudo isso é um engano na mente, é uma bobeira. Então eu criei isso aqui. Madeira de dar em doido. É almofada que apanha. E tá aí, Madeira de dar em doido. Então bem-vindo você que já entrou, que já faz parte do grupo Pilastra da Verdade. Verdade do dia a dia. Não é a minha verdade. É uma verdade que nem eu gostaria que fosse verdade. Não. A verdade que eu gostaria, crianças não passarem fome, crianças não serem violentadas, não existir violência, não existir extorsão, roubo, corrupção, que é o que tem muito, tanto dentro da política como dentro das igrejas e na sociedade brasileira, dentro de empresas também. E a verdade que eu gostaria não era essa. Eu gostaria que a verdade fosse do lado positivo, mas infelizmente a verdade do dia a dia é nua e crua, amarga. Então eu prefiro uma amarga verdade de que uma doce mentira. Eu acreditei em doce mentira por muitos anos. Hoje eu não quero mais isso pra minha vida. Madeira de dendu. Eita! Olha só, o vídeo de hoje vai ser muito bom. Acredito que você vai dar umas boas risadas, mas eu vou tentar ser o máximo possível explicativo aqui pra você, porque eu falo a linguagem do povão. Madeira de dar em doido. Eu falo a linguagem do povão aqui. Claro, eu não falo uma linguagem técnica. Não. Mas de bobo eu não tenho nada. Eu faço de doente pra ser visitado, né? Não fica aí. Sei, eu tô fazendo as entrevistas na rua também, aí tá sendo legal. O que é que eu vou falar hoje? O tema do meu vídeo é Trocadores de Deuses. O que é isso, Anthony? Você vai entender. O tema do meu vídeo nada mais é do que os trocadores de deuses. Madeira de dar em doido. Por exemplo, para você já entender. Minha avó, que me criou, eu fui criado com vó, e não vem com essa dizer que filho criado com vó é dengoso. Não tem nada disso. Minha avó era mais brava do que minha mãe. Vacilou, eu caía no sarrai. Ela chamava de sarrai. Eu caía na Manaíba. Madeira de dar em doido. Apanhei muito. Claro que hoje, as crianças de hoje, na sua maioria, não passam mais por isso. Tá certo? Violência não leva a nada. Criança tem que estudar. Esse negócio de criança ser impulsada em religião. Criança ser colocada na religião à força. Para ter que crer à força numa divindade invisível. Eu não concordo com isso. É opinião minha. Eu não concordo. Os pais são religiosos, claro. Eles vão para a igreja, claro. Ao invés de deixar as crianças em casa, levam para a igreja. Tudo bem. O que não pode é dizer tem que seguir tal doutrina, tem que seguir tal dogma. Não veste essa roupa, não faz isso, não faz aquilo, não brinca disso, não brinca daquilo. Coisa simples. Coisa simples. Madeira de dar em doido. Não pode fazer isso com as crianças. Vai para a igreja, leva a sua criança, claro. Tá lá fazendo seu culto, acreditando na sua lenda, acreditando no imaginário. Saiba de uma coisa. Tua criança
se ficar longe do teu olhar, da tua visão, da tua observação, pode correr risco. Então você tem que estar, olho no padre, outro na missa e outro na criança. Olho no pastor, olho no culto e outro na criança. Porque pode acontecer algo ruim contra o teu filho dentro de igreja. E eu, com certeza absoluta, já ouvi histórias assim. De crianças que foram abusadas, violentadas dentro de igrejas, enquanto os pais estão lá, carabia cantaramanaia, que é uma língua que eu não sei entender. Labachúria, cantanaia, nébia, súbia, nérébia, e a criança lá. Tá rindo? É isso mesmo, e a criança lá. Sem nem uma proteção. Cuidado. Não confie. Agora, meu conselho é esse. Não obrigue a seu filho a seguir dogmas e acreditar à força. Deixe seu filho crescer. Dê educação. Dê proteção. Cuida da saúde, da alimentação. E quando crescer, seu filho vai escolher se quer ser religioso ou não. Agora, tem que ter cuidado. Observar quem é que está com as crianças, porque a gente vê isso. Voltando ao assunto, minha avó, por exemplo, ela era uma trocadora de deuses, e eu vou explicar por quê. Minha avó, desde a sua infância até a sua juventude, depois até os 40 anos de idade, a 50 anos, era uma católica roxa. Católica roxa, porque o protestantismo ainda não tinha chegado com força naquela região. Como católica, ela adorava, cultuava a Maria. Santa Maria. Tinha uma estátua lá dentro de casa. E não só Santa Maria também. Ela prestava homenagem e também reverência a Santo Antônio, São Francisco de Assis, que era o santo da região lá, onde eu habitei, onde eu cresci. Então, ela tinha aquela reverência. Todo final de semana ela comprava 2 caixinhas de vela. E ela colocava vela em tudo quanto é canto, lá no mato, lá no local onde tinha as galinhas dela. As raposas comiam as galinhas, muitas raposas na época. Um animal chamado saruê, acho que é saruê mesmo, comia as galinhas. E as velas que ela acendia lá, porque ela criava muitas galinhas no galinheiro, servia para clarear apenas. Cachorro tá latindo. Cachorro, viu? Madeira de dar em doido nesse cachorro. Não, eu sou contra a violência animal. Que tem um cachorro que não é brinquedo. Não, eu começo a gravar às vezes aqui, o pau quebra na casa de Noca. Ele começa a latir, late de tudo. Ei, cachorro endemoniado. Nébia suba na reba, cachorro. Sai dele, tá queimado. Que os demônios também usam os cachorros, né? Tanto que tem o nome de cãos, né? Ok. E minha avó, presta atenção. Minha avó, ela adorava Santa Maria, ela adorava outros santos também, mas Santa Maria era o santo principal. Prestava culto a essa santa. E também São Francisco de Assis. Quando um dia chegou lá uma igreja protestante na região, uma irmãzinha foi morar perto dela. Presta atenção. E aí, conversa vai, conversa vem, a irmãzinha pegou o conto do seu vigário, que não tá nem aqui, que é a Bíblia, o conto do seu vigário, e começou a falar umas coisas, já precisa se converter, esse negócio de Maria, isso é idolatria, isso é tudo demônio por trás dessas estátuas, catolicismo é coisa do diabo, a senhora continua com isso, até ela vai pro inferno, vai pro inferno sem fazer curva, e vai no inferno, não é brincadeira não, é o cão com garfo, e o fogo entrando por baixo, saindo por cima, entrando na pessoa. E minha avó ficou com medo, que é isso que religião faz de outra religião. De uma religião coloca medo de outra religião. Medo. Aí minha avó trocou. Disse, não, agora eu não quero mais negócio de Santa Maria, tá errado, é demônio, não quero. Negócio de Santo Antônio, São José, Bartolomeu,
São Francisco de Assis, não. Agora é Jesus de Nazaré que morreu na cruz do Calvário e o Espírito Santo e Jeová. Pronto. Aí trocou, né? Trocadores de deuses. Aí trocou. Já não era mais São Francisco. Fazia parte da comitiva ainda, né? Fazia parte da comitiva, mas não adorar mais Maria, nem São Francisco e nem outros santos. Não, agora é Jesus e na igreja. Aí pegou esses santos e jogou tudo fora. Ela tinha várias imagens. Ela tinha umas gravuras, quadros, com imagens de Santa Luzia. Não é brincadeira não. Quando entrava um bagaço no olho, eu, por exemplo, quando entrava um bagaço no olho brincando lá no quintal, ela dizia, olha só, você vai ter que orar agora, rezar pra Santa Luzia. Aí sabe o que ela fazia? Mandava colocar um pouquinho de água de sal, um pouquinho de sal aqui, passar no olho, esfregar e dizer, Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho, tiririm, tiririm. E, cara, eu fazia isso meia hora. E nada de sair o bagaço. Só que naturalmente, né, que o nosso olho tem uma lubrificação natural, e eu ia dormir com aquele bagaço no olho, no outro dia tava no canto aqui, eu tirava, coisa natural. Ela dizia, foi Santa Luzia, foi a Santa Luzia. Eu que dissesse que não que eu apanhava. Eu que dissesse, madeira de dar em doido. Não é não fica aí. Aí ela trocou, então não é mais Santa Luzia não, tudo demônio. Eu adorava demônio ela. Adorava demônio, agora eu estou agora com Jesus. Ou seja, ela trocou. E o que a gente vê muito é isso. Religião para religião são trocadores de deuses. Sai da católica e vai para a protestante. E eu já vi também sair da protestante, voltar para a católica, ou às vezes ir para Umbanda e Candomblé. Já vi isso. Eu tinha uma tia. Tinha não, tenho, porque tá viva. Todo respeito, não falo o nome aqui. Ela trocou de 3 religiões. 3 religiões, 3 tipos de deuses. Primeiro, ela era da Umbanda, Candomblé. Tinha lá um tal de um altar, um ritual na casa dela, que matava a galinha todo ano. Eu gostava era da galinha, cada uma coxinha. Madeira de dar doido. E ela colocava assim um pratinho de caruru. Caruru, você sabe o que é caruru? Aquela folha cozida, vatapá, coisa da Bahia. Comida muito gostosa, muito boa. Mas tinha aquela coisa, só usava isso no dia do ritual. Ela fazia um pratinho de caruru e colocava os pedacinhos de galinha, né? Naquele tempo era uma crise, galinha naquele tempo pra comer não era brincadeira não, mesmo todo mundo tendo, criando. E aí eu menino, eu não era brincadeira, ela botava lá um pratinho assim com caruru e os pedacinhos de galinha. E eu e um primo meu, filho dela, dizia, quando sair, a gente vai pegar. Eu pegava as coxinhas e ó, ia comer no fundo do quintal. E quando ela via lá, ela dizia, o meu guia, o meu espírito que me usa, que era espírito de candomblé, né? Que chamava, era um tal de Oxóssi Guerreiro. Oxóssi Guerreiro. Ela tinha também um tal de Gentil Guerreiro, Cosme Damião, que minha mãe acreditava antes, quando minha mãe se tornou evangélica. Ela chamava Cosme Demunião, madeira de dar em doido. Mas a minha tia tinha aquela maior reverência. Aquilo ali, a gente comia. Pegava assim o pedaço de galinha e corria comer lá no fundo do quintal. Não fica aí dizer pra quê. Ela dizia, foi o Oxóssi ou Gentil Guerreiro ou Cosme Demonião que comeu. E foi, tá. Olha o que a religião faz na mente. Só que ela saiu depois da de Umbanda e católica. Católica sem Umbanda. Porque a católica e Umbanda e Candomblé tem também assim uma união entre eles. Umbanda, Candomblé e católica. Tem uma união. Eles não só conseguem unir com a protestante. Até que eles querem. Até que a católica gostaria de ter uma união com o protestante, mas protestante não quer não. Não, porque Deus só tá com eles. Não é brincadeira não, intolerância que não é fácil não, moço. Agora tá acabando mais isso, porque tem lei aí, né? Esse negócio de religião, querer endemoniar outra religião. Inclusive, eu até assistindo uma entrevista do ateu, que eu até fiz um vídeo falando sobre ele, o Leandro Carnal. Aí ele falou sobre a questão das leis aí severas sobre intolerância religiosa. Aí ele falou, como é que fica essa questão de um pastor expulsar um demônio de outra pessoa?
Porque satanismo também é religião. Então o pastor deveria pagar multa. Porque ele está mexendo na fé de quem acredita nos demônios, lá no satanismo. Madeira de dar em doido. Até gostei daquela indagação dele. Mas claro, lei tem que ser respeitada. Aqui eu não uso de intolerância, não. Eu brinco, eu critico, às vezes, dentro do meu direito. Entendeu? Faço comédia, faço você rir, mas eu tenho respeito por pessoas. Eu acho que você tá bem da tua religião. Fica na tua religião. Esse negócio de sair quebrando estátua dos outros, rasgando Bíblia, entrando em igreja, entrando em terreiros de umbanda para tentar fazer vandalismo, tem que ser preso quem faz isso. Não pode. Não mexa em coisa alheia. Deixa lá. Você pode conversar com aquela pessoa, pedir para a pessoa buscar informação mais, aquela coisa toda, com todo respeito. É madeira de dar em doido hoje. Aí é o seguinte, minha tia trocou 3 vezes. Ó, umbanda, candomblé, católica, depois crente, protestante. Aí agora os guias, os espíritos, todos demônios. Tudo que ela acreditava não servia mais. Agora igreja evangélica. Agora cultuar quem? Jesus, que morreu na cruz, que está escrito no conto do seu vigário, o Espírito Santo, Jeová e reverência aos anjos. Porque esse negócio de dizer que eles não têm reverência aos anjos, tem sim. Anjo Miguel, Gabriel. Não fica aí. E é um labachuricanta que não é brincadeira, não. Ou seja, trocadores de deuses. Eles trocam de deuses como troca de calça, camisa, vestido. Eles trocam. Eles ficam anos e anos, defendendo aquela tese religiosa. Aí depois se convence, acha que aquilo ali é coisa do diabo, do demônio. Aí agora começa a bater e vai para outra, adorar outros deuses, porque os primeiros não servem mais. E é assim que corre solto. Agora eu te pergunto, os deuses estão aonde? Eles existem aonde? Aonde? Somente na mente humana, gente. Somente na mente humana. Só. Os deuses, eles têm que entender que os deuses foram inventados de muitos e muitos anos. Só que não é fácil tirar isso da mente das pessoas. E não é querer tirar. Não, ninguém tem o direito de tirar isso da mente das pessoas. Mas você começa a mostrar as verdades do dia a dia. Como eu falei, meu canal é pilastra da verdade, mas não a minha verdade, é a verdade do dia a dia. E às vezes verdade dura, que eu tenho que dizer aqui, tenho que falar. Madeira de dar em doido. Então olha só. Uma coisa a gente tem que começar a observar. Quanto mais você tenta, mais eles cauterizam mais a mente. Porque qualquer coisinha que acontece é Deus ou é o diabo. O ser humano, ele não quer pensar, ele não quer se esforçar. Ele prefere colocar uma muralha onde ele poderia avançar para pesquisar. E a muralha é Deus. Tudo acaba em Deus. Tudo é Deus ou então o diabo. Nós mesmos ateus, para eles, nós temos o demônio. Nós somos endemoniados. Como se nós somos ateus e não acreditamos nas religiões? Se satanismo é uma religião, como é que nós temos demônios? Mas eles dizem que tem. Teve um que colocou lá no Facebook, colocou assim: tá sentindo calor ateu? Ó que o infeliz colocou. Tá sentindo calor ateu? Calor vai ser no inferno. E colocou assim e vários zeros, como se fosse uma porcentagem de graus no inferno. Cara, quando eu vi aquilo, eu coloquei assim embaixo assim. É, realmente, infelizmente, se esse Deus de fato existir, que vai levar um filho, um ser humano vulnerável para um inferno desse aí, de milhões de graus, para arder, esse Deus é pior do que os demônios. E eu falei, e a pessoa que faz isso não tem pensamento positivo a favor de ser humano nenhum. Deseja o mal para as pessoas. E é assim que a gente vê, infelizmente. Então, a intolerância religiosa é de religião para religião. Por quê? Os trocadores de deuses.
trocadores de deuses, cara. Estão trocando de deuses como troca de camisas. E ninguém resolve nada. Nada resolve nada. É saindo do buraco, entrando numa vala, e saindo ali daquela vala é um local bem aberto, grande. Parece uma, meu pai chamava de valeta. Numa vala, e saindo dali, entrando em outro local profundo. As religiões trabalham em cima disso. Mas as pessoas, infelizmente, são voltadas a acreditar. Então os trocadores de deuses estão por aí. Quase todos esses aí que estão dentro das religiões, principalmente na evangélica, que é uma das religiões de onde eles vieram de outras religiões, quanto mais esses aí que são trocadores de deuses. Se você começar a conversar com eles, eles vão dizer o que acreditava e deixou de acreditar. Em que religião estava e deixou de estar, porque agora está, segundo eles, na religião certa. E assim sucessivamente. Por quê? Porque o nosso povo, infelizmente, aprendeu a ser enganado e alienado no meio das religiões. Infelizmente. É muito sério, é preocupante, mas só da gente ver a falta de uma ação divina, de fato, gente, dá para notar que não existe Deus em lugar nenhum. Crianças passando fome na África, em todos os lugares. Crianças sendo abusadas. Estou falando de inocentes. Crianças morrendo nos hospitais, principalmente os hospitais do câncer. Aqui no Brasil tem ali em Barreto, tem um hospital do câncer. E o que tem de crianças morrendo de leucemia. Crianças que estão o tempo todo gritando por Deus porque aprenderam dos pais, estão morrendo. Não tem nem a chance de viver como um ateu está vivendo. Ou seja, não tem nem a chance de viver como eu vivi até hoje, 50 anos, e acredito que tem mais uns anos pela frente. E o Deus, sabendo que eu ia me tornar ateu, ele permite aquela criança morrer e eu vivo. Ou seja, se eu morrer agora, eu já vivi mais do que qualquer criança que morre. Eu sou contra tudo isso, que é essa questão de violência. Terremoto, maremoto, furacão, vulcão, desastres naturais correm solto, muitas pessoas morrem todo ano, milhares de pessoas morrendo na pista, ou nas pistas do Brasil e fora do Brasil, de acidentes, cara, acidentes fatais, pessoas morrem carbonizadas, aviões que caem, guerras, quantas pessoas estão morrendo, as que já morreram é que estão morrendo nas guerras. Principalmente essa guerra agora na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. Quantas pessoas morrendo. Principalmente pessoas inocentes. Pandemias. Doenças de todo jeito. Cara, cadê os deuses? É por isso que a gente aqui critica. A gente não critica a pessoa em si, a religião da pessoa, mas a gente critica essa questão de acreditar numa coisa que não funciona, que não existe. E todo ano Jesus vai voltar e não volta, cara. Isso tudo é o apocalipse. E cada dia que passa, cada ano que passa, é apocalipse, é apocalipse, é apocalipse, é apocalipse. E nunca chega o final desse apocalipse. E é tanta mentira nas redes sociais. Olha, o relógio da meia-noite tá chegando. A agulha tá chegando à meia-noite. Tem um tal de um relógio dos finais dos tempos aí. Tudo mentira, tudo manipulação. Nas redes sociais você vê manipulação o tempo todo. Você que tem celular e tem internet, com certeza você tem os aplicativos baixados no teu celular, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, e você tá ali, inscrito ali, participando. Você vê quantos vídeos, quantas avalanches de manipulações na mente do ser humano. Mas se você buscar informações e você observar e checar as verdades, você vai entender que é você e você mesmo. Você vai entender que só os seres humanos que ajudam os seres humanos quando querem ajudar. E acabou, meu amigo. Nós estamos aqui num planeta totalmente violento, num planeta também vulnerável, num planeta que não
dispõe de nenhuma segurança total para nenhum ser vivo aqui. Cadê os deuses? Os deuses que nunca vêm. Nunca vêm. Cara, todo ano vem e nunca vem? E você continua acreditando nisso? Madeira de dar em doido. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Falei sobre os trocadores de deuses. E falei outras coisas legais aqui também. Fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. O bambu hoje gemeu. Um abraço, até o próximo vídeo. Fique na paz. Pilastra da Verdade.